imagina você está fazendo faculdade enquanto trabalha que nem um condenado. E uma noite você lê a sua novela favorita, indo dormir logo em seguida. Quando acorda, você percebe que está na pele do personagem mais feio da novela que você leu. O que você faria em seguida? Melhor, pense na sua obra de ficção favorita, independente da mídia. Você gostaria de assumir um personagem nela, mesmo que esse fosse o pior ou um dos piores personagens da obra? Se sim, qual seria a obra e o personagem? Bem, esse é o caso de Kinsuho. Então sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou o Ark e hoje nós vamos falar sobre The Greatest Stage Designer. Essa obra é um manhwa criado a partir de uma novel. Novels são basicamente livros, só que em geral as novels têm mais falas do que um livro normal. A palavra novel pode ser traduzida como romance. No entanto, as novels não necessariamente são sobre uma história de amor. Na verdade, o romance tem duas interpretações na literatura: o gênero, que fala sobre o amor e os relacionamentos amorosos, e como estrutura narrativa formada por um narrador, temporalidade, ambientação e personagens definidos de maneira clara. O significado em questão é da estrutura narrativa. As novelas têm uma estrutura muito semelhante na forma de contar a história. Não confundam um novel com light novel. Light novels contêm algumas ilustrações, apesar delas serem compostas majoritariamente por texto. Eu diria que é um intermediário entre novel e mangá, que são basicamente histórias em quadrinhos orientais. Também existe web novels. O termo se refere a novels disponíveis online. Sobre manhwas, eu expliquei sobre isso no vídeo de Never Die Extra. Quem tiver interesse, dá uma conferida no vídeo. Eu vou deixar ele no card e no final. Então quando você terminar esse vídeo aqui, você pode ir lá. Só vou complementar aquela explicação dizendo que existem dois tipos de manhwa. O manhwa escrito com W, que se refere às originadas na Coreia, e o manhwa escrito com Wu, se referindo às de origem chinesas. Ambas as escritas estão certo e indicam a mesma coisa no final das contas, só mudando o local de origem. Foi um detalhe que eu deixei passar naquele vídeo, então eu tô colocando aqui. Greatest foi escrita por Moon Baek-kyung e detém os gêneros de ação, aventura, fantasia, shonen, isekai e reencarnação. Ele contém humor, mas é aquele humor de shonen, bem no estilo de Naruto, Nanatsu, um humor baseado no contexto e nas ações. É um humor limpo e bem besta, sem qualquer coisa que possa ser interpretada como politicamente incorreto. A obra como um todo ela é bem leve e sem muita seriedade. O manhwa tem 110 capítulos atualmente traduzidos e sua light novel tem 408 capítulos, estando aparentemente completa. No entanto, eu não consegui encontrar a novel traduzida, sendo bem difícil de encontrar. Eu só consegui encontrar a versão inglesa e ainda assim ela também foi bem difícil. Sobre a história, o personagem principal é Kinsuho, um estudante de engenharia civil que foi reencarnado no corpo de Lloyd Fronteira, da novel Cavaleiro de Sangue e Ferro, por um ser absoluto que o escolheu de forma aleatória. Lloyd é filho de uma família de barões, no entanto ele não tem muito luxo, pois a família dele tem uma dívida enorme. Na família Fronteira temos o pai, Arcos, a mãe, Marbella, o filho mais novo, Julia, o mais velho, Lloyd, que é o protagonista, por fim, o filho adotivo e cavaleiro, Xavier Asharan. Fora o protagonista, o único que tem bastante destaque é o Xavier, que é o protagonista da novel Cavaleiro de Sangue e Ferro. Caso eu tenha ficado confuso, o Kim entrou em uma novel chamada Cavaleiros de Sangue e Ferro. Essa novel só existe dentro desse universo. Mesmo que você procure, você não vai encontrar. Agora, o nome da obra, seja ela como novel ou manhwa, da qual esse vídeo se trata, é The Greatest Stage Designer. Eu estou ressaltando isso porque pode ficar um pouco confuso, já que é um cara que entrou em uma novel e a gente também está falando de uma obra que tem novel, então pode ficar meio confuso. O Kim ele foi levado para outro mundo, todavia ele não foi deixado às traças, podendo usar um sistema inteligente que fornece habilidades e benefícios a ele, no estilo de solo level. Só que as habilidades aqui normalmente têm a ver com a construção, pois elas são baseadas no conhecimento do protagonista. O sistema utiliza RPs, pontos de relacionamento com personagens chaves, como moeda de troca, servindo para obter habilidades, aprimorá-las, sendo que ao chegar no limite ela evolui para outra habilidade, além de poder ser usada em uma invocação de seres aleatórios.
Quando eu falo seres, talvez dê a impressão de que são seres grandiosos e tal, poderosos, mas não, ele tem aquele negócio de humor, sabe? Então não vai esperando nada muito grandioso assim. Na verdade, essas invocações são meio que bichinhos pequenos que podem ficar gigantes. É meio que isso. Quem são os personagens chaves não fica muito bem explicado. Entretanto, fica claro que os membros da família Fronteira são. Às vezes parece que se ele tiver uma boa reputação com qualquer um, já serve para ganhar os pontos. Para ajudar nessa questão, Kim pode ver como está sua relação com os personagens em pontos positivos e negativos. Para obter RPs, ele tem que fazer as pessoas gostarem mais dele, ganhando RP por cada ponto que sobe a favor do Lloyd. As memórias da vida passada ainda estão intactas, assim como o conhecimento da novel, que o dá uma grande ajuda e o tira de vários problemas ao longo da obra. O problema é que ele está no corpo de um vagabundo patife que as pessoas ficam enojadas só de olhar, e é considerado como um cara feio para piorar. Aliás, sempre que esse assunto dele ser feio vem à tona, eu acho meio estranho, porque ele não é feio. Pelo menos não na maior parte do tempo. Só quando ele decide fazer caretas que aí sim a história muda. Se bem que ele literalmente tem a habilidade de ser feio. Sobre o Xavier, ele é um cavaleiro expert espadachim avançado, responsável por manter Lloyd a salvo e está sempre ao seu lado, sendo considerado muito bonito, habilidoso e muito bondoso. Ele tem uma ótima química com o sucessor da família Fronteira. O crescimento e o desenvolvimento dele também são bem legais. Sobre os cavaleiros, existem 4 ranks, que são respectivamente Expert Espadachim Júnior, Intermediário, Avançado e Mestre Espadachim. O conceito de mana aqui é baseado no que normalmente é chamado de núcleo de mana, aqui chamado de coração de mana. Esse é o responsável por permitir que um cavaleiro consiga usar técnicas especiais que envolvam a mana. Existem magos negros e outras coisas, mas eles demoram um pouco para aparecer e serem aprofundados, de maneira que são irrelevantes agora. A história é muito divertida de se ler, eu gostei tanto do enredo de cada arco, quanto do humor que está muito presente em todo momento. Se você gosta de humor besta ou mais ou menos no estilo de Chaves e Chapolin, vale a pena dar uma olhada. Não é o mesmo, definitivamente, mas é muito semelhante. No geral, todos os personagens têm uma boa química. O protagonista é um personagem muito bom, com um carisma muito alto. Normalmente o humor vem totalmente dele e por causa das coisas que ele faz, o que faz você gostar ainda mais dele. O time da história também é ótimo, intercalando seus momentos mais sérios com os momentos mais cômicos. A leitura é leve e descontraída e é uma ótima pedida para quem está começando nos manhwas. Eu diria até que pode ser uma boa pedida para crianças a partir de uns 10 ou 12 anos. Claro, dá uma lida e vê se você concorda com o que eu estou dizendo ou não. Eu estou usando como base obras como Naruto e Boruto, que tem uma classificação para maiores de 13 anos. E como essa aqui ela é meio que mais leve, imagino também que seria uma classificação menor. Algo que vale a pena citar é que esse manhwa é do tipo que o protagonista vai criando coisas que não existem nesse novo mundo, usando como base o seu conhecimento do mundo antigo. Aí você fala, é um isekai. Sim, ele é, mas meio que existem alguns tipos de isekai, e olha que tem até que bastante. Mas primeiro, para quem não sabe, isekai pode ser traduzido como mundo diferente. Esse gênero indica que o personagem principal vai para outro mundo, independente de como. Os tipos são aqueles onde os protagonistas se tornam os mais poderosos, como Overlord e Jitsurokusha, os que têm os protagonistas se tornando aventureiros, porém sem serem os fora da curva, como Log Horizon e Konosuba, os no meio do caminho, onde os protagonistas são acima do normal, só que sem serem os mais fortes, pelo menos no começo, como Mushoku Tensei e The Beginning After the End. Tem os com os personagens fracos como Ascendance of the Bullworm e Heimfura, os com protas inteligentes que focam em criar coisas em seu novo mundo, fazendo coisas muito avançadas para a época em que eles estão, às vezes até lembrando alguns jogos de criação de cidade, tipo SimCity. Exemplos são Tensei Shitara Slime Dataken e Release That Witch. Eu sei que Tensei Shitara se encaixa tanto aqui quanto no de protagonistas poderosos, só que eu não lembro de nenhum outro para colocar aqui, então na falta de um melhor, vai esse mesmo. Ainda tem os que estão relacionados com a forma que o prota viaja para o outro mundo. Um exemplo seria os isekais de jogos de realidade virtual, como Sword Art Online e Excel World. Detalhe, nessa categoria eu coloco todos os isekais em que é possível transitar entre os mundos. Então obras como Solo Level, que pode ser considerado como isekai, se encaixa aqui. Pode até parecer que tudo é mais ou menos a mesma coisa, mas não é.
Cada um desses tipos citados tem uma estrutura diferente de narrativa, com seus problemas e qualidades. E eu sei que tem mais alguns subtemas de Isekai que ficaram de fora, mas esses são os que eu mais vejo, e o que você vai encontrar com mais facilidade. Ficaram de fora coisas como Isekai, onde pessoas vêm para o nosso mundo, aqueles que vão para um mundo bem mais avançado que o nosso de hoje em dia, e por aí vai. Tem temas de Isekai que você vê com mais frequência dependendo da mídia, que aparecem mais em novels ou como mangá, além de coisas que podem ou não ser consideradas Isekai, como por exemplo reencarnação, mas esses são papos para outro dia. Os mais fáceis e comuns de encontrar são aqueles que eu falei. O ponto aqui é, tem vários tipos de Isekai e não é porque você gosta de Isekai que você vai gostar de todos os tipos. A obra em questão é do 5º tipo citado, apesar de fugir um pouco do padrão. Esse é aquele tipo que eu coloquei o Tensei Shitara Slime da Ataken como um dos exemplos. Para quem nunca viu obras desse tipo, algumas delas podem ficar monótonas ou até entediantes por tudo sempre dar certo, ou não acontecer coisas que te prendam à história, ou simplesmente a história andar muito devagar. O ponto positivo é que essa obra não sofre com isso. Ele não deixa as coisas ficarem maçantes e sempre tem alguma coisa ali para te prender na história. Então basicamente, para quem conhece esse estilo e não gosta, ou mesmo se você gosta, tem que conferir para ver se você vai gostar ou não, porque ele foge um pouco da expectativa. Sobre notas, no My Anime List a nota está com uma pontuação de 8 de quase 5.000 usuários. Eu recomendo esse manhwa para quem gosta de Isekai no geral, mas se você tem que conferir para ter certeza que você vai gostar, eu acho que ele pode agradar qualquer fã de Isekai, principalmente quem gosta de obras como Tensei Shitara, que por sinal é a que mais se aproxima do que Great Test é, mas também é uma boa opção para quem gosta de Release Death Witch. Para amantes de fantasia com humor, também pode ser uma boa pedida. Mas bem, muito obrigado, senhoras e senhores, a todos que tenham me acompanhado até aqui, espero que tenham gostado. Se gostou, comenta aí, deixa o like e se inscreve aí para dar uma moral. Valeu, falou, tchau!